Olá, capitalistas! Seja bem-vindo a mais um Panorama de Mercado. Antes de iniciarmos, não esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações e já deixar o seu like aqui no vídeo. Agora sim, vamos para o gráfico. Capitalista, vamos dar início ao nosso panorama de mercado dessa semana, e o panorama de mercado possui, obviamente, o patrocínio especial da minha corretora parceira 4XC. Antes de iniciarmos, irmos para o gráfico, gostaria de apresentar para vocês o site, aqui ó, a área de membros na AstroMember da Algo Traders Hub. Algo Traders Hub é uma empresa minha voltada ao educacional para quem quer aprender a desenvolver estratégias automatizadas baseadas no Strategy Quant. Strategy Quant é um software que ajuda a minerar, ele minera na verdade, estratégias para que você possa automatizá-las. Tá? Então, dentro da Algo Traders Hub temos alguns conteúdos, já alguns produtos disponíveis, a comunidade que engloba todos os nossos produtos e também suporte dedicado, tá? Para tirar dúvidas dos alunos. O método ATHX, que é especialmente apenas as aulas para ensinar você tudo sobre estratégias automatizadas baseadas no Strategy Quant, tá? Então o Algo Trading. O Scanner é um produto para quem adquiriu o método, tá? Então ele é uma ferramenta de auxílio para depois que você já minerou as estratégias, e obviamente o Copy ATHX se você quer apenas já investir em uma estratégia que já está validada há mais de 2 anos. Com o Copy ATHX você pode aproveitar os lucros junto comigo mensais que eu venho fazendo há 2 anos, já histórico comprovado no mercado MQL. Então, sem mais delongas, vamos para o gráfico. Lembrando que a gente sempre analisa o gráfico de 1 hora. A ideia aqui é ter uma visão de movimentos que a semana pode absorver e não aqui recomendações de call. Beleza? Então aqui é um estudo de regiões, probabilidades do que pode estar acontecendo com o preço. Então a gente tem aqui na tela o nosso querido índice futuro brasileiro. A gente percebe aqui o rompimento de topos, então o ativo está em uma tendência macro de alta, mas no momento estamos trabalhando aqui em uma certa lateralização. Essa lateralização pode anteceder a correção para que o preço venha buscar essas regiões aqui abaixo, né, fazendo seu movimento de impulsão, a retração para buscar uma impulsão novamente, ou apenas aqui uma região onde o preço fica acumulando e depois ele dá continuidade aqui para a movimentação de alta. Temos como saber o que vai ser? Não. Traçamos aqui estudos e vamos buscando as melhores probabilidades para que a gente possa vir trabalhando durante a semana. Observando uma lógica que nós temos um fundo e um topo, o topo e o fundo não foram renovados com tanta convicção, mas já tivemos aqui, ó, temos dois, terceiro toque no topo, e agora a expectativa é que o preço venha buscar o fundo. Mas para que isso aconteça, precisa ter as confirmações de alguns movimentos que a gente vai observar aqui agora. Bom, a gente está em uma tendência aqui, uma correção de baixa, né? A expectativa é que o preço corrija mais. A nossa expectativa da semana passada, que ela quase foi concluída como um todo, ela precisava esticar um pouquinho mais o preço, mas a ideia permaneceu, que seria ali um movimento de baixa, né? O preço rompendo fundo, buscando correção e dando continuidade. A gente fica travado num rangezinho lateral, né? O ativo fica com o preço travado aqui num rangezinho lateral nessa semana, mas nós temos aqui o que? Se tivermos rompimento de fundo, a validação de topo. Aqui, lateralização, liquidez. O preço pode fazer o que? Buscar essa região e dar continuidade para baixa. Caso o preço rompa essa região e permaneça acima dela, rompendo um novo topo, eu mudo aqui o meu viés e busco operações compradoras, tá? Então pode acontecer isso aqui. Se acontecer isso, busco compras. Caso o preço faça uma movimentação de manipulação, tá? Vou observar vendas e principalmente se ele romper essa região aqui, eu busco a oportunidade vendedora, né? Buscando as mínimas aqui anteriores, tá? E por que eu buscaria vendas só após o rompimento dessa região? Por conta disso aqui, ó, a média de 200 está servindo como suporte no preço, e aqui a gente tem a média de 200 flat lateral, tá? Então não temos aqui uma tendência definida para o ativo nesse momento, tá? Percebo que quando a média de 200 fica lateral,
o preço ele não segue uma tendência bonita aqui, bem fluida. Tá? Isso a gente vai observar também no gráfico de Nasdaq, que fica bem definido. Então precisamos aqui do rompimento do fundo para que possamos ter a continuidade para o movimento de baixa. As médias curtas estão flat bagunçadas, tá? Então não tem muito o que a gente definir aqui utilizando as médias curtas. Única e exclusivamente observando o preço. Né? A gente sabe uma linha de tendência de baixa, o rompimento dela pode vir aqui, o teste novamente nessa região. Fique bem atento a essa regiãozinha aqui e o rompimento do fundo ali vai determinar a movimentação que a gente irá ter para a semana no índice futuro. Certo? Então, o nosso próximo ativo na tela, pessoal, é Nasdaq. Tá? Nasdaq, a gente vem uma longa tendência de alta, tá muito bonito a movimentação. Tá? E agora eu quero trazer as médias de 200 aqui para vocês observarem o seguinte. Vejam só os movimentos aqui atrás. Para não pegar muito aqui na minha câmera. Isso. Aqui, os movimentos aqui atrás. Vejam a angulação, tá? A lateralização, primeiramente aqui, o movimento flat das 200 e como que o preço se comporta. Tá? Bagunçado. Agora, média de 200 inclinada. Veja como que o preço vai fazendo topos e fundos ascendentes bem bonito. Olha só. Chegou aqui na média de 200, rompeu ela. Tá? Aqui, média de 200, lateral mais uma vez. Olha o que o preço faz. Fica bagunçado. Tá? Aí ela angula novamente. Tá? Toma uma angulação. Vou aproximar aqui o gráfico. Ela toma uma angulação. Tá? A gente tem aqui uma tendênciazinha. Agora, média de 200 flat novamente, preço aqui cortando média. Na semana passada, a gente deixou gravado aqui essa região. Tá? Aí vejam o que acontece. O preço abriu nessa região, deu uma belíssima oportunidade compradora, tá? Da região que a gente estava marcado, e rompeu aqui as médias de 200. E olha, engraçado, ela alinhou novamente, ela está angulada para alta. Tá? Então, média de 200, se a gente for considerar, a partir dessa região aqui, a média de 200 angulou. Tá? Bonito, movimento fluido. Tá? A média de 200 sempre aqui dando um direcional. Então, se a gente tem a média de 200 aqui, pessoal, inclinada, bonitinha, o que a gente vai buscar? Compra, obviamente. A tendência é de alta, está bem claro isso para a gente, mas eu sempre trago aqui expectativas e possibilidades do que o preço pode acontecer. Essa mínima aqui de Nasdaq foi exatamente na média de 50. Percebam como que houve o fechamento. Agressão na venda, logo em seguida a defesa compradora engolfando todo o candle da venda anterior. Então, expectativa de alta. A gente olha a FR, já corrigiu abaixo dos 50%. Poxa, já corrigiu legal, né, num movimento que não foi tão amplo assim, então ele já corrigiu bem basicamente abaixo das 50%, e a expectativa aqui é continuar movimento de alta. Tá? Então, aqui, pessoal, se você observa já o rompimento da máxima aqui do candle anterior no dia, principalmente dessa máxima aqui, que é a máxima histórica no Nasdaq, continuidade aqui em cima, o preço angulado e inclinado aqui com as médias, tá? Vamos ver se eu consigo, aqui média que o preço vai, tá? Inclina na média, volta, continua a tendência, ele vai seguindo aqui a movimentação, teria que ser para cá, né, Thiago? Então o preço tipo, faz o movimento, angula, corrige, faz o movimento. Então, a gente tem que observar esse movimento de topos e fundos ascendentes ancorado nas médias. Tá? Ancoradinho na média, aqui rompeu a média, mas voltou. Tá? Aqui, ancorado na média, aqui ancorou na média de novo. Então, a gente busca esses movimentos e a continuidade da tendência. Mas, se houver o rompimento desse fundo aqui, a gente busca movimentações de correção maior. Por quê? Movimento de impulsão, pode haver um movimento de correção. Tá? E dentro desse movimento de correção, teremos aqui outras movimentações. Esse fundo aqui é um fundo relevante. Tá? Então, o que pode acontecer aqui o preço? Já continuar daqui, porque ele fez esse pivô. Beleza? Mas caso ele faça esse pivô aqui, rompeu e faz a continuidade. A gente vai trabalhar com expectativas com o preço vindo até aqui essas regiões aqui, a gente fica de olho como que o ativo vai se comportar. Beleza? Próximo ativo na tela é Dow Jones, tá? Dow Jones segue a mesma premissa aqui de Nasdaq, tá? Fundo já marcado, topo rompido,
expectativa de alta, preço bem ancorado e bonitinho nas médias, Nasdaq tocou na 50, S&P ancorou na 20, praticamente a mesma movimentação, né? Fluxo forte na venda, aqui engolfo de alta, e se a gente for parar para analisar, tá? Tem aqui ó, um inverso Fair Value Gap, tá? O preço já fechou acima dele bonito, tá? Aqui ó, inclinado na 9, legalzinho, um candle de ignição, tá? Continuidade para a alta é a expectativa. Na semana passada a gente teve essa ideia aqui, ó, do preço rompendo o topinho ali anterior e dando continuidade para a movimentação, tá? Concluído com a nossa análise. E agora o que a gente tem, pessoal? O preço está bem bonito com as médias curtas, a média de 200 já está inclinada novamente também, assim como o S&P. E aqui nós temos a expectativa para continuidade de alta no Dow Jones. O que acontece? Se houver o rompimento aqui deste fundo, vamos buscar movimentos mais amplos de correção, fazendo aqui a mitigação deste movimento de impulsão, mitigação. Aí aqui a gente fica atento como que será o comportamento do preço nessas regiões marcadas. Aqui um detalhe, pessoal, eu não estou marcando o preço, tá, dos níveis, porque você pode utilizar uma outra corretora e aqui sendo CFD o preço fica diferente, então vai confundir vocês, tá? Então não adianta nada eu botar o preço aqui. Se você quer ver a região, pausa o gráfico. Aqui é gráfico de uma hora, sempre vai ser o gráfico de uma hora. Pausa aqui o vídeo e olha, onde é que eu marquei? Aquele candle, aquela região. Marca a região assim conforme você encontra no seu gráfico, tá? Para ser mais dinâmico. Então, expectativa de alta para Dow Jones, continuando aqui a sua movimentação. IFR, só para confirmar, IFR precisa corrigir um pouquinho mais, tá? Para ter uma continuidade mais interessante. Mas estamos aí com expectativa de alta, continuidade na movimentação. Bom, na tela agora o índice alemão, tá? O índice alemão nós tínhamos aqui a expectativa de uma movimentação de alta se romper o topo. Romper o topo, continuou movimento de alta e fez bonito conforme a gente desenhou, né? Ele rompeu, corrigiu e deu continuidade, exatamente como o desenho que tínhamos aqui na semana passada. Tá? Então aqui agora, o que será, qual será a expectativa que nós temos para o índice alemão de E40 neste momento? A gente, se tirar o zoom no gráfico, a gente percebe que obviamente ele fez um rompimento de um fundo. Só que é uma longa tendência que o ativo vem seguindo, vejam só. Então esse rompimento de fundo, pessoal, pode ser apenas a violação de um movimento de lateralização, movimento de base. Então ele captura a liquidez que tem aqui embaixo e, desculpa, e continua sua movimentação vindo romper o topo. Tá? Então aí a gente teria uma nova estrutura macro sendo iniciada. O que a gente vai observar então? Os movimentos no micro, nas micromovimentações, os movimentos secundários, né, na verdade, nos entregam o quê? Nós temos um fundo, tínhamos um topo, o topo foi rompido, ela fez a correção, está dando continuidade, tá? Então, isso aqui para mim é liquidez aprisionada, tá? Então, vou ficar de olho. Mas, o que nós temos aqui? Tá? Continuidade para movimentação de alta. Aqui em cima, temos uma possível defesa na venda, tá? Um pavio bem bonito que também pode ter liquidez vendedora nessa região. O que a gente deve olhar? O IFR, tá? E o IFR está em região de sobrecompra. Então aqui a gente pode ter uma correção acontecendo, tá? A gente deve olhar também a média de 200, que é muito importante, e essa ancoragem na média de 200 aqui foi muito bonita, tá? O preço, a média de 200 estava inclinada para baixo, aqui ela ficou flat e agora ela está começando a inclinar para cima. Terminando a inclinação dessa média para cima, que ela já está apontando aqui, já está bem bonita a inclinação, o início dessa inclinação. Deixa eu tirar a IFR e aumentar o gráfico aqui. A gente tem a continuidade para alta, tá? Então o preço precisa ficar acima dessa região e permanecer acima dela aqui, ancorando com as médias curtas, que está ancorado, está bonitinho, tá? Mas ele precisa dessa continuidade. Caso eu observe o rompimento dessa regiãozinha aqui, dessa mínima, eu vou trabalhar com a expectativa do preço vir buscar as regiões inferiores. Vou ficar atento nessa região que tem ancoragem na média de 200, mas esse ponto aqui já é um ponto de atenção que pode ter uma possível manipulação. Aqui eu ficaria, tá, de olhos bem abertos.
tá? Mas a expectativa aqui, para mim, na minha concepção, no longo prazo, é uma movimentação de alta, tá? Para o índice, mas obviamente precisa da correção. Se vier a correção, é o rompimento do fundo e a gente fica atento aos próximos fundos, tá? Ó, aqui temos um fundo, tá? E temos obviamente essa região aqui trabalhando com outro fundo relevante, tá? Um Fair Value Gap lá atrás com o bloco de ordens, então tem muita região de interesse aqui dentro dessa estrutura, tá? Para continuar alta, novamente, repetindo, precisamos aqui, ó, do preço romper essa região e permanecer aqui acima, tá? Tiago, preço rompeu essa região, deu ignição, rompeu tudo. Você não vai entrar num candle aqui de um candle forte, né, com uma barra que captura liquidez. Então, espere a média encostar no preço, né, o preço rompeu, aí ficou lateral, fez uma correçãozinha, encostou na média, deu ignição novamente. Não deixe a ansiedade aí tomar conta que você pode entrar numa movimentação, por exemplo, se o candle fechar aqui em cima, aí depois ele faz a correção, aí você passa todo um calor até estopa e depois ele continua, tá? Então, aguarde confluências. Na tela agora estamos com o índice, o dólar contra o real brasileiro. Aconteceu uma situação bem interessante no dólar aqui na quinta-feira, que houve aqui a zeragem compulsória de uma posição enorme no dólar, tá fazendo aqui um movimento de 80 pontos em um único minuto, tá? E depois o preço já abriu com um gap de alta, ele só fez a captura de liquidez, tá? Estopando aqui uma grande quantidade de contratos que estavam sendo negociados via copy trading, tá? Então a estratégia era martingale, tá? O trader veio fazendo martingale o dia todo, chegou no final do dia, zeragem compulsória aqui e acabou infelizmente quebrando a conta de muito investidor. Bom, a minha leitura para o dólar é já uma movimentação de alta, tá? Percebam que ele ficou lateral, esse movimento apenas que veio para capturar liquidez, então você já capturou muita liquidez, agora acredito que possa vir uma força compradora aqui no dólar. Tá? Então o que eu vou ficar de olho? No topo nós temos a ancoragem da média de 200. Tá? Para uma tendência maior de alta, obviamente precisa, além do rompimento desse topo, também o rompimento da média de 200, né? E a angulação dela para alta. No intraday, o que a gente pode observar? Estou mexendo muito no gráfico aqui, não estou... Pode prejudicar vocês, né? Então, no micro movimento, o que eu vou ficar de olho? Rompimento do topinho aqui, ó, que ficou no finalzinho ali da semana, tá? A gente tem também aqui um fundo relevante. Vou ficar de olho nesses dois movimentos, pessoal. Se o preço ficar acima dessa região é alta, eu venho buscar aqui um movimento minimamente até as médias de 200, tá? Temos esses topos aqui, ó, entre as médias de 200. Se o preço romper essa mínima, trabalho com vendas buscando mínimas e também utilizando projeção de Fibonacci. Por exemplo, essa projeção que dá um pouco abaixo do fundo, tá? Que seria usando aqui essa estrutura, tá? Então você pega essa estrutura, coloca Fibonacci aqui no comecinho, carrega até o fim, tá? Aí você, obviamente, vai ter o Fibonacci dessa estrutura. Aí o que você faz? Tem ali o primeiro nível, né? 61 ou 32. Você coloca esse nível nessa mínima, beleza? Então vejam só. Fibonacci, ó, lá no topo, vou carregar até o fundo, tá? Agora, ó, a linha vermelha aqui, ó, a linha vermelha eu vou botar ali no fundo, tá? No fundo da movimentação. Pronto, aqui é meu primeiro alvo de Fibonacci. Qual é o segundo alvo? A linha ali dos 50%, tá? Então, alvo de Fibonacci, segundo alvo, tá? E assim dá para fazer a projeção utilizando o Fibonacci. Então, o dólar é isso, pessoal. Eu acredito numa alta, tá? Acredito que ele fica acumulando aqui por um tempo. Para alta, de fato, uma tendência macro de alta precisa do rompimento aqui das médias de 200 desse topo, mas dá para trabalhar com especulações aqui de alta no micro movimento. As médias curtas, o preço está abaixo delas, né? Justamente por conta de todo esse movimento da sexta-feira, que vem caindo. Mas aqui a gente pode aguardar o preço trabalhar acima dessas regiões, dando oportunidades na compra. Vamos lá, próximo ativo na tela.
Próximo ativo na tela, EURUSD. Tá? Tínhamos aqui na semana passada a expectativa do EURUSD continuar uma movimentação de alta, né? Rompendo essa região, ancorando e dando continuidade, foi de fato o que aconteceu. Tá? Tivemos aqui uma belíssima oportunidade de tendência de alta. O ativo continua com a sua expectativa. Tá? A gente pode dar uma olhadinha no IFR. Tá legal, né? O IFR está bacana, fez topos descendentes enquanto ficou lateral, um ponto de atenção. Mas o IFR está bonito. As médias, a 200 angulada para cima, bonito, tá? 45 graus. As curtas também dando sustentação no preço. A gente percebe que aqui no finalzinho da semana ele ficou lateralzinho, tá? Então a gente precisa que o preço saia dessa região para ter, até no intraday, ter trades com mais intensidade, com mais fluidez. Tá? Então o que você vai observar? Rompeu o topo, continuidade de alta com a angulação das médias curtas aqui, tá? 20, 59 períodos. Tá? Então, é isso, para continuidade de alta. Rompeu o fundo? Se rompe fundo, trabalhe com o movimento corretivo até essa região aqui de lateralização, ó, onde o preço ficou lateral e depois deu continuidade. Então, aqui a gente tem uma estrutura. Tá? Vou apagar um pouco aqui. Ó. Nós temos uma estrutura aqui de alta, pessoal. Fundo, topo, tá? Minimamente uma correção a 50% dessa estrutura ou até aqui essa região. Dá para ficar atento nesse pontinho aqui também, ó. Se a gente for considerar só essa estruturinha aqui, tá? Dá para ficar de olho nessa região. Uma captura de liquidez nesse ponto ali também é plausível, tá? Mas, obviamente, se o preço romper mais esse fundo, vir trabalhar até aqui essa região, a gente pode ficar de olho também nesse ponto aqui, ó, que ele gerou um fair value gap abaixo de uma boa liquidez, tá? Então pode dar uma segurada no preço. Então, EURUSD, expectativa de alta, mas podemos ter aqui uma correção acontecendo, tá? O preço fez aqui um bom movimento de ignição para alta, mas ficou lateralizando aqui um pouco, tá? No final da semana. O próximo ativo na tela é o USDJPY. Já temos o USDJPY abrindo o mercado aqui com um gap de baixa. Ele está trabalhando em uma região de interesse comprador nosso, tá? Então podemos ter aqui a continuidade para a movimentação de alta do USDJPY. Depois eu quero trazer aqui um detalhe para vocês, tá? E um detalhe um pouco mais importante aqui agora. A gente está trabalhando com uma estrutura secundária dentro já de uma estrutura definida, tá? Porque nós temos topo e nós temos fundo, tá? O preço está trabalhando dentro desse topo desse fundo. Não tivemos o rompimento do topo nem do fundo. O que a gente vai trabalhar aqui agora, então? Movimentos secundários, topos e fundos dentro dessa região. Então, nós temos aqui um fundo e temos um topo. Tá? Então, se o ativo rompeu o topo, significa que nós temos fundo validado e expectativa de alta. Então, teríamos aqui o movimento de impulsão, a correção e a alta, continuando aqui com a movimentação. Se a gente for olhar no micro movimento, também continua a mesma coisa, né? Ó, aqui tivemos um outro fundo e um outro topo. Deixa eu ajustar para não ficar aqui. Pronto, tá bonito. Então, ó, topo, 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 fundo defendido, fundo defendido, fundo defendido, fundo defendido, fundo defendido, tá aqui, fundo defendido, outro topo, rompimento de fundo, correçãozinha para baixo. Tocou no ponto de interesse. Aqui, aí é o detalhe que a gente vai ficar observando, tá? O detalhe que eu queria comentar com vocês seriam aqui as médias, vejam só. O preço está abaixo de todas as médias. Tem um bolo muito ruim aqui, um nó muito difícil do preço passar. As médias curtas estão aqui segurando o preço. E a de 200 que me assusta, o preço está abaixo da 200. E o que me assusta um pouco mais foi esse movimento aqui, ó. Impulsão, aí ele está fazendo uma bandeira, pessoal. Tá fazendo uma bandeira, trabalhando uma região de lateralização, uma região de bloco de ordens. Isso pode significar o que para a gente aqui? A continuidade da movimentação de baixo. Então, quero ficar bem atento. Vou pensar em compras do USDJPY após o preço romper essa região, tá? Respeitando aqui essa figura, permanecendo, acima deste topo, tá? Com a angulação das médias curtas. Se ele romper esse fundo, trabalho com vendas, tá? E a expectativa é vir buscar as mínimas, obviamente. Sempre trabalhando com as mínimas.
Temos regiões maiores, né, para ser buscadas, essas regiões aqui atrás. Então é um bom movimento que daria para ficar de olho aqui no SDJPY, caso tenhamos o rompimento aqui da mínima, obviamente aquela angulaçãozinha e inclinação das médias aqui para favorecer a movimentação. Agora indo para o nosso último ativo do nosso panorama semanal aqui na tela, nosso querido ouro, pessoal. E o ouro, tá? A gente está trabalhando aqui em uma estrutura de alta, considerando que ele já fez um movimento de correção, movimento de impulsão, movimento de correção. Agora vamos buscar novo movimento de impulsão. Aí o que acontece? Tá? O movimento de impulsão, o preço aqui ó, atingiu um ponto de interesse nosso. Tá? Dentro desse movimento macro aqui, né, estrutura fundo, topo, também podemos considerar esse movimento aqui de fundo e topo, que foi um movimento de fundo e topo, que foi um movimento bem expressivo, né? Ó, impulsão, correção e impulsão. Então, dentro dessa estrutura macro, a gente pode trabalhar com esse fundo e com o topo lá de cima. E aqui a gente fica atento ao negócio. Abre o FR, e FR em região de sobrecompra, tá? Então, intenção de compra no ouro aqui pode estar surgindo. Ele abriu, obviamente, ele tocou, perdão, no nosso ponto de interesse. Já abriu com gap de alta, mas precisa romper esse topo aqui da semaninha, tá? Esse micro topo. Rompe ele, faz aqui a troca de polaridade, testa a demanda, dá continuidade para alta, bonito aqui ancorando com as médias, estão tudo lá em cima, então nós teríamos aqui o ponto de liquidez, seria esse topo, tá? Junto com média de 200 para vir para buscar, e o ideal seria aqui, ó, média de 9, média de 20, aqui pelo menos ela inclinar, tá? Elas inclinarem aqui para favorecer a movimentação de alta, aí a gente fica atento que se houver esse rompimento, fica atento primeiramente a média de 50, depois, né, obviamente, uma correção com a intenção de vir buscar a média de 200, rompimento de topo. Mas o que a gente pode observar? Se romper aqui essa mínima daquela nossa região marcada, podemos estar trabalhando com uma movimentação de baixa um pouco mais ampla, corrigindo todo esse nosso camarada maior aqui, ó. Ó, beleza? Toda essa estrutura, considerando o fundo e considerando o topo, tá? A gente pode trabalhar apenas com isso aqui. Vamos ver, tá? Se vai se confirmar a defesa desse fundo. Como que confirma a defesa do fundo? Se a gente observar, novamente, rompimento do topo, a angulação das médias. Então, por que rompimento do topo? Ele não está formando aqui ó, um micro pivô de alta, vejam só. Ele precisa romper isso aqui, pessoal. Análise técnica básica, rompimento de topo. Topos e fundos ascendentes, tendência de alta. Aí a gente junta aqui o micro com o macro. Tá? Olha só o ouro no final do nosso panorama semanal. Tá? Inclusive, né, a nossa expectativa da semana passada era alta, acabou sendo frustrada. Mas enfim, olha só. Olha só, pessoal. Um movimento macro com micro. Eu vou tirar as médias. Movimento macro com micro. O que eu quero dizer? Eu tenho, estava marcado aqui, perdão. Eu tenho aqui essa estrutura maior. Tá? Essa estrutura maior. Aí o preço fez impulsão, correção. Aqui atrás ele não rompeu o fundo, topos anteriores. Ó. Então aqui é uma tendência macro, a tendência de correção. Como é que eu vou alinhar uma tendência macro com uma tendência micro? Aguardando a formação de pivô, assim como aqui atrás. Ó. O pivô macro, vejam só, pivô macro sendo formado, possivelmente para fazer isso, tá? Então observem isso aqui, ó, pivô macro, e aqui atrás, não formou também, ó, ali, não está formando também o pivô, fundo, topo, tá? Então aí a gente alinha o micro com o macro, beleza? Você encontra uma região de interesse no seu gráfico macro. O preço chegou ali, vou observar agora como é que vai ser o comportamento no micromovimento. Então eu tenho um fundo e um topo no micromovimento. Nesse nosso caso a tendência é de alta. O preço chegou na região compradora, rompeu o topo no micromovimento. Poxa, quer dizer que aquela região do gráfico maior, ela está ali fazendo preço no micromovimento. Aí eu vou trabalhar com as expectativas que eu tenho para aquela movimentação. Beleza? Então, capitalista, chegamos ao final do nosso panorama de mercado, espero que tenha lhe ajudado de alguma forma. Lembrando que
nosso estudo aqui é apenas para te auxiliar no macro movimento dos ativos, ok? Novamente, muito obrigado pela sua audiência, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!